Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Construção em Alta. Sou Giovanna Fachinelli, designer de interiores. Ao meu lado, William Pilati, empreendedor multissetorial. Estamos, então, num dos eventos mais aguardados do setor, o Salão de Gramado, referência em móveis, design e inovação do Brasil. Hoje estamos em Gramado cercados por grandes marcas, profissionais renomados e muita novidade do mercado. Você que está nos ouvindo ou assistindo, já aproveita para seguir os nossos perfis e acompanhar toda a cobertura desse evento incrível. @podcast Construção em Alta, @William Pilate, @Giovanna Fachinelli e @Salão de Gramado Oficial. Um agradecimento super especial aos nossos apoiadores que fazem esse projeto acontecer com tanta qualidade. Meridiano Móveis, Espaço Decor, Madelustre, Serra Gaúcha Estofados. Fiquem ligados que vamos trazer entrevistas incríveis, insights do mercado, lançamentos, tendências e muitas ideias para quem vive e ama o mundo da construção, da arquitetura e do design. Hoje o nosso convidado, então, é o Beto Consenza, idealizador da Boom SP Design. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Beto, conta um pouquinho pra gente a tua história e a ideia, né, do Boom. Eu sou formado em hotelaria, com pós na SPM em São Paulo. E em 2006 eu já tinha 40 anos. Eu falei, o que eu vou fazer, né, nos próximos 40? Aí, nesse momento, eu tinha uma agência de promoção, fazia eventos corporativos para grandes marcas e resolvi fazer esse evento proprietário, que é o Boom SP Design. Ele acontece uma vez por ano em São Paulo, e nós acontecemos no mesmo momento da Revestir, do DW, que é a Semana de Design de São Paulo, e nós somos o maior evento âncora, nós somos um hub, onde a gente mostra aproximadamente 20 novos talentos de design e aproximadamente 20 empresas expondo. Temos vários talks, temos um jazz bar, temos sunset parties, então é um momento para relacionamento, para fazer novos negócios. E nós recebemos 6 mil profissionais. Por ser um evento de nicho, é um número bastante grande. Eu também faço curadoria de produtos para várias marcas, como Pratidelli, St. James e outras. E eu e nossa equipe, junto com a Florence, nós que coordenamos, junto com a equipe de marketing da Florence, o reposicionamento de marca e a realização, né, da Flagship Store em São Paulo. Então a gente está totalmente conectado aí ao mundo da arquitetura, do design e das artes. Como é que foi para você dar essa virada de chave? Não sei se foi isso que aconteceu no 40, né? E quais foram as transformações que teve nesse momento? Bom, foi super difícil. Eu tenho 4 filhos, já tinha uma família formada, enfim. Eu tive que mudar totalmente, né? O mindset, valores de entradas financeiras. Mas eu falei, é isso que eu quero fazer, e fui para cima. No começo, o nosso projeto ele tinha muito mais palestras e menos exposições. Hoje é o contrário, a gente tem uma área expositiva maior e talks. A gente não faz mais palestras gigantes, a gente fazia palestra para 300, 400 pessoas. Mas eu acho que o grande desafio foi eu me aproximar desse mercado home, apesar de que desde os 10 anos de idade a minha família, meu tio, tinha uma indústria de iluminação, então desde os 10 anos eu frequentei fábrica, loja, exposições, mas obviamente você se apresentar para um mercado, você conquistar um espaço, ser referência, e eu sou autodidata, então foi um aprendizado, né? Mas é uma batalha diária, né? Todos os profissionais, eu acho que independente da área que você atua, você tem que estar sempre inovando, renovando, trazendo novos conteúdos. Então, acho que esse que foi o grande desafio, o aprendizado, assim, como aprender a entender como esse mercado se comporta. E hoje tu não atua como design? Não. Tu faz a parte mais de curadoria. Eu sou empreendedor na área de design, arquitetura e arte, e eu levo esses conteúdos para as marcas, porque eu acredito que o grande diferencial, e eu batalho isso desde 2006, que a arquitetura, o design e a arte são os grandes diferenciais para você reposicionar uma marca.
Então eu junto arquitetos, artistas, designers para ajudar essas marcas a se reposicionarem, inovar, agregar mais valor aos produtos, porque por incrível que pareça, para você fazer uma cadeira X desenhada internamente pela sua equipe de design, pelo seu departamento, ela vai ter o mesmo custo produtivo do que uma desenhada por um designer de fora. E agrega valor você trazer novos designers. E por experiência, a gente sabe que é de 30% a 40% a mais o valor de um produto com um designer externo, que dê para você promover e proporcionar novas experiências de compra, tanto para o seu lojista quanto para o consumidor final. Então é isso que eu faço, eu junto todo mundo, faço palestras aí, tanto dentro de indústrias, de lojas, em eventos como aqui. Ontem tivemos a palestra e o bate-papo, eu, Ângelo Derenzi, do Shopping D&D, a Mônica Barbosa, do Levin Design. Então, a gente está sempre discutindo essa questão de como melhorar a indústria, como trazer inovação, como fazer com que os clientes percebam melhor as marcas, né? E Beto, como é que é a aceitação, porque a gente falou até com o Paulo na segunda aqui, como é que é a aceitação das indústrias com os designers? Porque o que a gente conversou é que faz um produto ali de um design, coloca em linha, não vendeu, então... Isso precisa existir um envolvimento da indústria, né? Ela tem que entender que trazer um designer não é simplesmente desenhar o produto e pôr à venda. Ele tem que ser trabalhado, ele tem que ter mídia, ele tem que ter acesso via assessoria de imprensa aos veículos, com mídia espontânea, precisa ter treinamento de equipe interna e externa. Então não adianta você treinar toda a sua equipe dentro da fábrica se você não treina seu representante, se não treina a equipe de vendas no ponto de venda. Então é uma cadeia, né? É uma comunicação 360, vai desde a produção do produto até a comunicação, até ele chegar ao ponto de venda. É um processo. Como é que vê hoje a aceitação das empresas quanto a esse movimento, essa mudança teoricamente cultural? Estão acostumados a desenvolver produto internamente e joga no processo comercial tradicional e acabou, né? Como é que você vê a aceitação das empresas quanto a isso? Eu estou falando e batendo na mesma tecla desde 2006, então eu já estou há 20 anos fazendo isso. Mas tem clientes que a gente vai, conversa, explica como é o nosso método de trabalho. Às vezes é imediata a aceitação e principalmente a segunda e terceira geração, as segundas e terceiras gerações são mais abertas a isso, né? E às vezes tem empresa que na primeira visita eles já entendem, na primeira reunião eles nos buscam, né, para fazer isso, porque eles estão sentindo a necessidade. E às vezes tem empresa que demora 2, 3 anos, você vai conversando até que tem um momento que a empresa decide fazer esse passo para a inovação. O que a gente entende é que eu sou totalmente contra cópias, né? Então, cópias são commodities. Então, você vai vender um produto que você fabrica, que você tem tua margem e tudo, por R$100, por que você não vende por 200? Por que você não vende por 150? A partir do momento que você traz essa inovação, traz esse design que você tem exclusividade para fabricar, para colocar no mercado. Então, a partir desse entendimento, as empresas se convencem que é um bom momento e que precisa inovar. Senão, quando eu comecei a falar disso no mercado, em 2006, todo mundo falava, mas design vem da Itália. Não, nós temos muitos designers aqui no Brasil. É uma indústria muito nova. Se a gente for pensar que a arquitetura no Brasil, arquitetura de autor, né, que tem, por exemplo, Ramos de Azevedo em São Paulo, depois tem Oscar Niemeyer, enfim, outros, é uma indústria mais ou menos aí de uns 100 anos, a gente está falando, né, de reconhecimento, de assinatura de projeto. Se a gente for falar de design de produto, a gente está falando de uma indústria muito mais jovem, década de 50, 60. Então, o Sérgio Rodrigues, década de 60, 70, que ele teve uma loja de design para popularizar design. Então, é uma coisa aí de 40, 50 anos. Então, é recente. E as fábricas estão notando, através das visitas que eles fazem para Salão do Móvel em Milão,
para o Boom SP Design, que é o nosso projeto em São Paulo, semanas de design, e se eles não inovarem, se eles não trouxerem design e oxigenar os seus produtos e seus processos, eles vão continuar vendendo commodity. E commodity você compra em qualquer lugar. E vocês estão vendo o que está acontecendo, a China invadindo o Brasil. Então, aí você vai virar um distribuidor, né? Você deixa de ser fabricante, você deixa de proporcionar para a comunidade local oportunidades de trabalho, enfim, aí é uma questão bem mais ampla a ser discutida. Pô, não do que comentasse, né? Essa parte de entrar no design, treinamento da equipe comercial interna, treinamento da equipe comercial externa. Hoje, a sua empresa auxilia em todo esse processo para que o produto seja desenvolvido, seja produzido e entre no mercado com o padrão ideal a ser comercializado. Correto. Nós temos um envolvimento com a empresa, que é o entendimento do parque industrial, né? O que a empresa tem ali, quais são as possibilidades de manufatura. Depois nós entendemos quais os designers que a gente acredita que podem agregar para esse processo. Eu trabalho com alguns italianos, trabalho com alguns brasileiros com mais frequência. Depois dessa etapa é feito propostas, né, de trabalho, de produto, depende se é uma cadeira, sofá, balanço, enfim, não importa, objetos. E a partir desse momento a gente, então, tem o diálogo com o empreendedor, com o marketing. Depois nós vamos para a parte fabril, a hora que se define a questão estética do produto, o que vai ser feito. Depois, nesse momento, é o designer que fica mais envolvido com a fábrica para encurtar processos e eu fico supervisionando. E depois, quando o produto já vai ficando finalizado, eu já me envolvo mais com o empreendedor e com a sua equipe de marketing, e a gente já começa a fazer os trabalhos de como nós vamos divulgar esse produto para a equipe interna. Depois da equipe interna, aí vão para eventos como esse, vão para os clientes. Depois depende do pacote que o cliente nos contrata, a gente também faz treinamento para as equipes dos clientes deles, né? Normalmente, as fábricas que a gente trabalha, que são mercado mais premium, a gente está falando aí de lojas de fábricas que têm de 50 a 150 pontos de venda no Brasil. Então é difícil a gente atender um cliente que tem 5.000 pontos de venda, né? Os produtos, quando a gente traz essas questões que eu já expliquei, é porque o cliente está querendo agregar valor, está querendo dar um upgrade nos seus produtos para atingir o mercado mais sofisticado, uma maior margem. Então, o processo é esse. E, Beto, esse processo todo, ele leva quanto tempo? Nossa, é totalmente variável. Ele pode demorar 3 meses, pode demorar 6 meses, pode durar 2 anos. Depende muito do cliente, depende muito mais do cliente do que a minha equipe e o designer a ser contratado, depende muito. E o design, tu sempre indica que seja um renomado, ou tu acha que esse processo ele funciona, por exemplo, com esses designers mais novos, que estão entrando, digamos assim, no mercado? Depende muito. Eu tenho um caso agora de uma designer que participou do Boom SP Design, chama Beca, e ela tem uma questão de upcycling, né, de reutilização de embalagens, desde lata de sardinha, amaciantes, e que ela desenvolveu uma técnica parecida com papier-mâché. Com ela, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para uma galeria na Itália. Então, é um trabalho já pronto, e ela é jovem. Aí tem uma outra galera que também é jovem, ou está menos no mercado, e que se eu vejo possibilidade de oferecer para aquela fábrica, eu também gosto muito. Mas normalmente o cliente ele quer um designer, mesmo que ele não seja muito conhecido, mas que ele tenha uma potência de trabalho maior. E os mais jovens ainda estão num processo de trabalho. Mas para mim não tem essa. Se for jovem e tiver aderência para a marca, eu sugiro. Mas a maioria dos nossos clientes eles gostam de trabalhar com designers de fora do Brasil, porque isso agrega bastante.
Eu tenho 2 clientes que são de famílias de origem italiana, então eu também trabalho com vários italianos, então depende muito do cliente. O negócio já percebeu uma mudança nas empresas da indústria da primeira vez que falou lá em 2006 para hoje, 2025, na aceitação e até na busca desse tipo de serviço? Sim, totalmente. Quando a gente falava em 2006 que eu gostaria de entrar na fábrica, fazer apresentação, processos, etc., os industriais falavam, não, mas isso aí é italiano, é europeu, a gente vai lá nas feiras, copia e tá tudo certo. Eu falava, não, não é assim, nós temos que mudar esses paradigmas, né? Tem muitos designers jovens, tem designers jovens tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que estão prontos para mudar isso. Então, hoje, quando eu vou conversar com uma fábrica, com um lojista, ou mesmo com a imprensa, as pessoas já estão muito mais abertas. No Boom SP Design, nós tivemos muitos designers que hoje são bastante reconhecidos que passaram por ali. O Jader de Almeida, o Sérgio Matos, Zanini, Mula Preta, enfim, toda essa galera em algum momento fez palestras no Boom. Tivemos uma coisa muito curiosa, que agora o Sérgio Matos, depois de uns 6 ou 7 anos sem participar do Boom, um fabricante, cliente nosso de Goiânia, mostrou um produto dele. E ele estava falando da importância que a plataforma do Boom teve na carreira dele. Porque a gente, como eu falei, a gente tem uns 20 designers mais jovens e umas 20 empresas. A ideia é fomentar essa galera, para que eles cada vez tenham mais trabalho, que eles consigam apresentar os seus conteúdos em feiras, para a indústria. Então, um ou outro acabam ficando com mais aderência com o nosso escritório, mas muitos deles a gente só funciona como uma plataforma para eles serem reconhecidos no mercado. E o Boom acontece uma vez por ano? A gente acontece uma vez por ano, agora a próxima edição é em março de 2026 e na mesma semana da Revestir e do DW, que é a Semana de Design de São Paulo. E, Beto, como é que tu faz o gerenciamento de tudo isso, assim? Tipo, da curadoria... Tu tem vários negócios aí, né? A curadoria, o Boom, mas esse outro apoio que tu dá para as empresas. Como é que tu gerencia tudo isso? Nós somos super enxutos, né? Tudo é terceirizado, nós somos em 4 pessoas, eu não gosto de dizer que nós somos uma empresa de consultoria, porque as pessoas estão acostumadas, né, com a palavra consultoria, o cara vai lá, olha, fala, você precisa virar para a direita, virar para a esquerda, ir em frente. Não, a gente se envolve, a gente tem que entender números, a gente tem que entender processos, que tipo de maquinário que o cliente tem, qual o objetivo real dele, quanto ele quer investir nessa história. Às vezes não é só investimento financeiro, é de tempo, é de vida mesmo. Reposicionar uma marca não é você pegar, trazer para uma empresa que tem aí 50, 500, 600 funcionários. Eu tenho empresa que tem 50 funcionários, que é cliente nosso. Eu tenho empresa que tem 600. Não é simplesmente você ir lá, trazer um produto novo, uma cadeira. Tem uma mudança de comportamento, né? Como é que foi a mudança da estrutura do design dos últimos anos para hoje? Tanto a aceitação da população em si, né? Quanto a mudança da forma de educação, da forma de trabalho, da evolução do próprio design. Como eu disse, o design ainda é uma disciplina muito nova para o brasileiro. Eu acho que os designers, eles não entenderam ainda que não é uma apresentação de PowerPoint que você coloca em um sistema de computador, em um programa, e ele está resolvido. Tem muitas outras questões, tem muitas questões técnicas. Eu gosto de trabalhar com designers mais velhos e os europeus, porque quando a gente senta com a indústria, eles desenham a mão e já vão dando a solução. Olha, aqui precisa ter um encaixe, aqui tem que ter tal ângulo, precisa rever isso aqui, a ergonometria aqui não está funcionando, aqui precisa trabalhar um reforço. Os designers mais jovens, e isso não é falha dos designers, tá? Eu acho que é de formação mesmo. Não dá para você ter uma faculdade de design que não tenha uma marcenaria, que não tenha uma oficina de maquetes.
Então, agora tem o 3D, mas E agora tá muito online, né? Se fazer tudo uma muito faculdade online, dessa sabe? online, Não dá. Eu acho que design e arquitetura, eles têm que ser levados a sério tão quanto a medicina. Não dá, sabe? Se a gente está aqui num pavilhão, está chovendo, e se o telhado cai? Então não é só uma questão estética. E agora tem essa questão do desenvolvimento em 3D, que também tem que entender dos processos. É como a inteligência artificial. É uma beleza, é uma maravilha para trabalhar, mas se você não tiver a ferramenta humana, sabendo dar os comandos, não vai chegar a lugar nenhum. Mas só voltando para o que você falou, eu acho que o mercado hoje, as pessoas procuram mais autenticidade. Ontem a discussão que a gente estava tendo aqui com o público da feira é que as empresas elas têm que se comportar e elas têm que ter verdade no que elas estão falando. Então, se você olhar para uma Audi, por exemplo, a Audi e a Volvo vendem segurança. Elas vendem segurança. Se o produto que elas entregam não tiver segurança, elas não estão falando verdade. Mas, assim, não estou dizendo verdade e mentira. É uma coisa de alma mesmo, sabe? De introspecção, de parar, pensar e depois tornar isso realidade, tangibilizar. E eu acho que hoje o público brasileiro também, com mais informações, com, né, essa questão das redes sociais, eles também estão mais atentos. E desses últimos 20 anos que eu estou atuando no mercado, também teve uma valorização muito grande dos designers modernistas, como Sérgio Rodrigues, Alzo Pinta, Herrero, o Laffer. Então, é um processo de educação. E é como, por exemplo, vocês mulheres são doidas por bolsas, né? Um exemplo que eu gosto de dar bastante é o cliente que ele quer comprar uma bolsa da Chanel, da Louis Vuitton, ele vai comprar o original. Não importa se custa 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. A pessoa que quer uma poltrona mole de Sérgio Rodrigues, ele vai pagar 80 mil, porque ele quer a mole, ele quer uma original. É como você falar assim, você quer comprar um Audi falso? Não tem isso, né? Você quer comprar uma BMW falsa? Tu sabe que eu fiz uma cadeira e eu não consigo mais botar, tipo, eu fiz uma cadeira na minha pós de interiores e o professor, eu nunca esqueço, ele disse assim, tu não vai colocar num cliente um tapete tipo persa. Ou tu bota um persa, ou tu bota qualquer outra coisa. Você bota Eles, de algodão, de tear, você entendeu? Dá para fazer isso. Então, mais ou menos isso, né? Uma poltrona tipo mole. Não. Né? Então, os clientes hoje, eu acho que estão mais atentos. Eu acho que a Tokstok fez um trabalho muito bacana. E você pode comprar, né? Eles fazem aquelas coleções pop-up, né? Eles já produziram campanas. Então, quer dizer, os irmãos Campana dentro da Tokstok. Puxa, eu gostaria de comprar uma poltrona bacana dos irmãos Campana. Tá bom, custa 200 mil reais. Olha, eu posso ter um Campana da Tokstok que custa 2 mil. Então, depende muito. Então, eu acho mais autêntico você colocar uma poltrona de 2 mil dos Campana. Estou dando um exemplo, né? Não sei nem se a Tokstok fez uma cadeira. Eu lembro que tinha cadeira. Mas é muito mais autêntico, muito mais verdadeiro, é aí que vem a palavra verdade. Você utilizar um móvel desse do que você comprar uma poltrona mole falsa por 20 pau, 15 pau, não importa por quanto. E, assim, além de ser um desrespeito ao designer, à indústria, ao comércio, tem a questão que você mesmo está se desrespeitando, né? Sabe que isso é falso, né? E agora, tem uma coisa muito legal, né, que assim, é muito difícil combater cópia, mas no Boom SP Design, por exemplo, se você montar um espaço desse, se você for levar uma poltrona, ela tem que ter assinatura, ela tem que ser reconhecida. Não importa se é da Tokstok, de que marca seja, mas ela tem que ser reconhecida. Efetivamente desenhada para uma fábrica específica e não copiada. E hoje é muito difícil você evitar isso, mas já existe uma associação chamada Brada, que foi a Gisele, que é ali em Brasil, que é a editora do Sérgio Rodrigues, que criou, e a gente está dando a maior força, estamos indicando clientes, designers para participarem, porque efetivamente a gente precisa dizer para o mercado
que é mais barata, mais bacana e gera mais valor agregado para a marca dele, ele tem um produto desenhado para ele. E a Europa, por exemplo, que é a grande geradora das grandes maisons, né, as grandes marcas, ou Estados Unidos com Nike, New Balance, enfim, All Star, eles não conseguem combater a falsificação. Então imagina nós, uma fábrica de um cliente nosso com 50 funcionários. Não vai. Né? Ou uma marca brasileira que a gente não está espalhada pelo mundo. E o que tem agora muito interessante, aliás, é um aviso às madames que vão para Paris, né? E se estiverem com produto falso, o raio-x agora da França, de alguns aeroportos, estão identificando os produtos. E se tiver produto falso, ele é recolhido e é passível de crime, de apreensão Que legal. né? Então, mas a França, eles movimentam Até bilhões. chegar aqui. Até se é que um dia a gente vai chegar nesse grau de sofisticação. Mas assim, isso para dizer que as pessoas estão cada vez mais atentas, os mercados têm que ser protegidos. Então, um cliente meu que investe em desenvolvimento, contrata a nossa empresa, investe em treinamento, aí vai lá outra empresa e copia, não é justo, né? Não é honesto. A palavra é E honesta. nem patenteando, tu não te protege. Sim, Que muda alguma coisinha. sim. É isso. Hoje, qual a importância dos profissionais, os pescadores, estarem participando do grupo? Nós temos aí, entre os 6 mil participantes, 80% são visitantes, arquitetos e designers de interiores. Depois nós temos uma porcentagem de industriais, lojistas e imprensa. Um evento como esse aqui, a gente participa da formação, né, do profissional, da educação. Então, a partir do momento que ele vem num salão de Gramado, ele está visitando um stand que está mostrando novos designers, que está mostrando novos produtos. Então, quando ele vai especificar, ele já tem esse repertório, né? Então, eu acho que o Boom funciona muito para o industrial, para o profissional especificador e para os designers, como fomento mesmo, sabe? Um processo de você ir aprender, conversar com os designers, conversar com as indústrias, entender por que a indústria está fazendo aquele tipo de produto, né? Por que aquele tecido é eco? Por que ele não pode ir para a área externa? Ele tem que ser especificado para a área interna. Parece detalhes muito óbvios, mas não são, né? São muito importantes, porque eu sei, porque eu tenho clientes que às vezes agora tem aquelas varandas, né? Eu não sei, esses apartamentos que tem as varandas gourmet, etc. O móvel para a varanda gourmet, ele tem que ser de área externa, porque ou pode ser que o cliente não tenha vidro, pode ser que ele não tenha persianas, mas está na varanda. Não, está na varanda é móvel externo. Então, se você coloca lá um sofá desse aqui que não é para área externa, claro que ele vai ser danificado. Então, isso tudo é construção de repertório, né? Tanto para o especificador quanto para o fabricante. Legal. Beto, para a gente encerrar, que mensagem tu deixa aí para essa galera que quer entrar nesse mercado de design? Assim? Como designer de produto? Isso. Eu acho que tem que estudar muito. O talento, claro, ele é nato, mas tem uma questão técnica que não é nata, você tem que aprender. Ou você tem que ir para o chão de uma marcenaria, de uma serralheria, não importa. Então, eu acredito que a formação é muito importante, fazer muitos cursos, muitos, e pensar na parte da construção do produto, das mecânicas produtivas. O design, a essência do design é resolver uma solução, né? Então, eu tenho uma solução, preciso desenhar uma cadeira em que as pessoas podem jantar. Ela é diferente de uma necessidade de uma poltrona, é diferente de uma chaise. Então, a partir dessa demanda, o designer tem que entender que produtos podem ser utilizados, ergonometria e aí o detalhamento. Eu acho que hoje o design, é obrigação do designer sentar com a indústria e com a parte de produção da indústria e auxiliar a indústria a encontrar soluções
para a construção daquele produto. Por isso que eu digo, PowerPoint, desenho à mão, enfim, tudo é maravilhoso, mas é uma parte do processo. Depois tem que ter o projeto técnico. E projeto técnico também o computador aceita tudo. Você tem que entender o que você está escrevendo ali. Por que tem parafuso? Que carga que aquele parafuso aguenta? Que tipo de madeira você vai utilizar para fazer um móvel com madeira externa e madeira interna para revestimento? Hoje, muitos móveis, sofás, estão utilizando estruturas de metal, e molas e persitas de metal. Até um tempo atrás a gente não pensava nisso, era tudo de madeira, molas, um sistema de persinta elástico. Hoje tem cintas de metal, e elas têm um conforto de provocar maciez, desde que você coloque em cima espumas para a densidade correta. Então, assim, são processos. Então, acho que é isso. A molecada tem que estudar materiais e o processo construtivo do que ele está propondo do desenho. Beto, mais uma. E acho que as empresas, elas têm, digamos, um preconceito sobre isso. No fato, assim, eu vou contratar um designer, ele vai me mandar um desenho e eu vou ter que me virar em produzir, ou não? Hoje já não existe mais isso. Não, eu acho que as empresas têm que entender, e quando elas estão conversando com um designer, e se o designer vai fazer só isso, ela não deve contratar mesmo. Ela tem que contratar um cara que desenvolve o desenho, vai lá e entende dos processos. Eu acho que a primeira etapa é um namoro dele. Entender o que é a marca e visitar o Parque Fabril. Mas eu tenho muitas etapas terceirizadas. Não importa. As que tem lá dentro você visita, depois você visita as terceirizadas ou entende o processo das etapas terceirizadas. E tipos de materiais que serão utilizados nos produtos. A partir daí você começa a desenvolver o produto. Sim, eu conheço o Parque Fabril até para te não sugerir algo e daqui a pouco a fábrica vai ter que fazer investimento enorme para conseguir produzir. Uma coisa muito básica, como eu falei para vocês, né? Hoje tem tecnologia para fazer a estrutura de móveis, principalmente para a área externa, né? De alumínio, de metais, etc. Mas se a empresa não tem esse processo, ou se ela não quer terceirizar esse processo, então você não pode sugerir móvel para a área externa. Você tem que entender, olha, então o que nós temos para trabalhar? Nós temos madeira. Nós temos espuma. Então, você vai trabalhar por aí. Ou, por exemplo, você vai propor um sofá bonito como esse aqui, estofado por uma empresa que trabalha só madeira aparente. Não vai, porque ele não tem esse processo, né? E às vezes não interessa para o cliente, né? Para a indústria. A indústria não quer. Então, eu acho que esse namoro começa por aí, para entender quais são os processos que a indústria tem. Mas eu queria levar inovação e propor uma cadeira com estofado, com uma tapeçaria bacana. Tá bom, então primeiro você entende o processo do cliente, começa a trabalhar com o que ele tem, vai amadurecendo a relação, aí depois você começa a entender se o cliente tem disponibilidade, se ele quer ir para outras tipias de produto, né? Muito bem. E assim encerramos mais um episódio especial do podcast Construção em Alta, diretamente do Salão de Gramado. Beto, quem quiser entrar em contato com você, com a Boom. É @BoomSPDesign, acho que vocês colocam aí nos caracteres, né? Boom com 2 Os. E manda direct que a gente vai ficar super feliz em conversar com vocês. Legal. Lembrando nossos apoiadores que fizeram esse projeto acontecer: Meridiano Móveis, Espaço Decor, Madelustre, Serra Gaúcha Estofados. No próximo episódio tem mais com novos convidados, mais tendências e muito conteúdo de qualidade direto do Salão de Gramado. Obrigada pela companhia, até o próximo episódio. Obrigada, Beto. Tchau, tchau.